Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi-nos. Estamos de volta com o programa do Pai das Misericórdias, rezando junto com você que está em casa e nós que estamos aqui no santuário, para unidos podermos apresentar ao Pai as nossas vidas, os nossos corações e também meditarmos a sua palavra e rezarmos juntos. A Quaresma é o tempo de uma particular solicitude de Deus. A Quaresma é um tempo de graça. É um tempo de nós nos renovarmos profundamente. Não é só espiritualmente não, mas mudarmos o nosso modo de viver. Porque sem perceber nós vamos desviando das coisas que são santas e que nos levam à vida. Em Lucas 15, de 17 a 19, nós continuando a parábola do filho pródigo. Entrou então em si e refletiu: quantos empregados há na casa do meu pai que tem pão em abundância e eu aqui estou a morrer de fome? Vou me levantar e irei a meu pai e lhe direi: meu pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. À luz dessa extraordinária realidade espiritual, adquire uma imediata eloquência a parábola do filho pródigo, com o qual Jesus quis falar-nos da terna misericórdia do Pai Celeste. 3 são os momentos chaves na história deste jovem, com a qual cada um de nós, num certo sentido, se identifica. Quando cede à tentação e cai no pecado. O segundo momento é o processo de conversão. O homem que, com o pecado, se afastou voluntariamente da casa paterna, ao verificar quanto perdeu, amadurece em si mesmo o passo decisivo de retorno. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Lucas 15, 18. A certeza de que Deus é bom e me ama é mais forte do que a vergonha e o desânimo. Com uma luz nova ilumina o sentido da culpa e da própria indignidade. Então esta atitude do filho pródigo que você encontra aqui no nosso santuário, no mosaico, o filho que volta para casa. Esse segundo momento da na vida dele, que o primeiro momento foi o afastamento e agora é o cair em si, tomar consciência do que aconteceu. E é interessante, depois que enquanto ele tinha dinheiro, tinha saúde, tudo parecia estar bem, mas quando ele chegou lá no fundo do poço, quando ele se sentiu realmente lá naquele chiqueiro, e de lá ele faz a reflexão do caminho que ele fez de saída da casa do Pai, que foi um caminho livre. Deus nos deixa livre. É na liberdade que nós pecamos, que nós nos afastamos dele. Mas é também na mesma liberdade que nós voltamos para ele. Então, quando ele para e começa a pensar de onde ele saiu, como é que era o ambiente onde ele vivia, aí ele cai em si. Ele reconhece o seu pecado. Ele reconhece a sua falta, ele reconhece o seu erro e toma a decisão de voltar à casa do Pai. Toma consciência e faz esse exame profundo de vida e faz esse processo de conversão, né? Quer dizer, mudar o vértice da vida. Até aquele momento ele fazia da vida dele o que ele queria. Dali para frente ele já mudou. Agora eu tenho que voltar da onde eu vim, porque lá tem vida, lá tem comida, lá tem segurança, lá tudo funciona. Foi essa reflexão que ele fez. E nós também podemos fazer esta mesma reflexão. Olhando para aquilo que me levou a distanciar de Deus, e agora tomando consciência de tudo e vendo em que situação me encontro, qual é o passo que eu tenho que dar? É mudar o vértice. Se o meu vértice levava para o vício,
se o meu vértice levava ao apego às coisas, se o meu vértice levava para os prazeres da vida ou as coisas boas que a vida oferece, né? Então eu tenho que mudar esse vértice, voltar para o lugar de onde eu vim. Deus não nos priva de nada. Ele nos dá tudo o que nós temos. Não vou dizer que voltar para Deus perde o gosto pela vida, ao contrário. Se você não tem sentido na sua vida, não tem gosto pela sua vida, se você se sente deprimido, chateado, sem gosto, sem vontade de viver, sem nada, volte para Deus. Pare, medite um pouco, reflita o que te levou a essa situação e volta. Dá esse passo de conversão, dá esse passo de mudança de atitude. Porque se você permanecer no mesmo lugar, o seu fim não poderá ser muito bom. Então, a proposta que Lucas nos mostra nesse segundo momento do filho pródigo é o arrependimento, é o processo de conversão, né? É a mudança. É esse tomar consciência, tanto que ele fala que ele amadurece, né? Ele amadurece porque ele começa a ver as coisas e a enxergar. E como é bom quando a gente amadurece, porque se a gente não amadurecer, a gente apodrece. E é preciso amadurecer. E o Filho de Deus, ele amadurece porque ele sabe de onde ele veio. A gente sabe que Deus é bom, que Deus é misericordioso, que Deus é paciente, que Deus nos ama. E nós queremos ser amados. Nós não queremos ser odiados, nós não queremos sofrer, nós não queremos viver escravo das coisas, nós queremos ser pessoas livres e o único que nos dá liberdade é Deus. Então voltemos para Ele, façamos esse processo de conversão, né? Identifique o que te levou a afastar. Identificou? Então decida-se voltar a casa, decida-se converter e é decisão, é aquela decisão que não volto mais atrás, e que não vou mais me deixar iludir. Por isso que é uma decisão madura, porque uma vez que nós cometemos um erro, nós não queremos cometê-lo de novo, porque a gente sabe o quanto a gente sofreu com aquele erro, né? Então a gente faz essa mudança, essa conversão, não vou mais cair nessa situação. E assim a gente volta ao ponto original, ao lugar de onde nós nunca devíamos ter saído, que é de junto de Deus. E vamos rezar, e vamos pedir ao Pai das Misericórdias que nos ilumine, que nos fortaleça, que nos dê a sua graça para que nós possamos fazer esse processo de conversão. Nós nos afastamos e agora estamos refletindo sobre o que nos levou a afastar de Deus e fazer esse processo de conversão, essa decisão de volta à casa do Pai. Então vamos pedir ao Pai hoje que Ele nos mande o seu Espírito Santo, essa luz que nos dá a clareza, que nos dá o entendimento das coisas, para que nós possamos voltar seguros e confiantes à casa do Pai. Rezemos. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, ouvi a súplica confiante que vos apresentamos neste momento. Acolhei este povo que vem, cheio de fé e esperança ao vosso santuário. Consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos e recebei em vossos braços paternos estes filhos pródigos que voltam para vós. Dai-nos a graça de sermos instrumentos da vossa misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o vosso nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso vos pedimos por vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, ouvi-nos. Desça sobre vós, sobre a sua casa, a sua família, a bênção do Deus misericordioso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.